Não tem que aguenta, não. Eu falei, não, vou lá, porque desde segunda-feira que eu posso dar resposta e nada. Pois é, aqui ó, tá o processo, tá o requerimento que eu fiz, né? Depois eu vou mostrar os requerimentos que os advogados entrou comigo na justiça, um valor de R$ 66 o IPTU, que o IPTU não era nem meu, do ex-dono, e quando eu fui para passar o documento, não existia IPTU nenhum atrasado, não tinha dívida nenhum. Com poucos dias que eu comprei a propriedade, apareceu, né? Já me mostrou esse ofício. E eu li aqui também que isso aqui, parece que naquele dia eu tinha imprimido um desses aqui, senhora, não foi? Não, foi desse aí não, foi aquele dos 5 dias, do prazo do... Foi. Ó, isso aqui, referente a esse requerimento, ela não respondeu nada para a senhora, não? Não, só respondeu que não tinha conhecimento de nada, né? Não foi a resposta que eu queria, porque a resposta que eu quero saber qual foi a causa que o município abandonou, né, o processo. O que é a senhora? Se a senhora já tinha quitado assim, a dívida, né? Eu, como advogado, lá, isso aqui, eu não tenho nada a manifestar, não tenho nada, porque lá não consta nada da senhora. Inclusive, lá tinha que ter pelo menos cópia do processo, a origem, uma certidão, uma CDA, que chama de CDA, certidão de dívida ativa, o porquê que estava executando a senhora. E executando a senhora de uma dívida de 60 e poucos reais. R$ 66, um dinheiro que dá para comprar o mundo todo, né? Então, não, porque tem gente lá que deve 8 mil, 3 mil, 4 mil, não tem execução. Pois é. Existe a execução de algumas pessoas de valor, por exemplo, houve o de Chicó, ele parcelou comigo, houve o de Neto Edmundo, de Raimundo Mineiro parcelou comigo, houve mais o de Carlotinha, ela está parcelando comigo, mas lá tem outros de R$ 1.000, de R$ 800, 300 e tantos reais, executar, fazer um processo para a execução de 66 reais. Dizendo que só em papelada que fizeram, eu acho que ficou muito mais caro do que Referente a esse processo da senhora, eu não tenho nada a responder à senhora, porque eu desconheço tudo e lá não tem nada da senhora. Fizeram e retiraram ou fizeram e consumiram, não temos nada. É porque... Então, assim, o que acontece? A senhora que tem que mobilizar, tomar a providência da senhora, no sentido de que o município ele é obrigado a fornecer ou indenizar ou qualquer outra medida que for. Eu, como administrativamente, eu não tenho como não tem nada. como dar resposta, sim, Não tem nada, lá não tem elementos, lá não tem nada, nada. Entendeu? Mas no caso não tinha como responder assim, não existe isso, explicar a situação, não. Não tem um porquê no jurídico. Não tem um porquê no jurídico, não tem nada referente à senhora. O que tem referente a alguma coisa à senhora foi lá de Jamile. Foi ela que cobrou da senhora. Foi o setor que cobrou da senhora. Então é o setor dela que tem que dar a explicação. E ela fala que não é de lá do setor dela, né? Ela fala que não é de lá, que não é do tempo dela. Fica uma coisa sem resposta, né? Não é do tempo dela, mas é do setor. É igual o prefeito. Paulo Ruge responde pelo que Chica fez. Lógico. O que vai vir depois vai responder pelo que Chica, que Paulo, que Piau fizeram. Então, por quê? Porque ali é um setor público, ali não sou eu. Eu estou hoje lá. Amanhã vai estar outro lá. Amanhã vai estar outro lugar dela. Lá, por exemplo, ela tem que dar uma manifestação relativa ao ato lá do setor de tributo. Ela disse que não, que é com o senhor, que é advogado da prefeitura, né, que tem que responder. Então fica esse jogo de vai em outro e não tem a resposta que a gente precisa. O que eu estou dizendo aqui para a senhora pode questionar judicialmente, que eu vou dizer a mesma coisa. Estou deixando de manifestar no caso na FAP e tal. Por exemplo, o doutor Zula deixou de manifestar quando o juiz estimou ele, porque, quer dizer, ele tinha promovido as ações e ele não chegou para a prefeitura e transferiu a responsabilidade dos processos, informar quais eram os processos. Eu, por exemplo, se chegasse na minha mesa uma CDA da senhora de 63 reais, eu não vou executar. Porque lá tem milhões não, lá tem dezenas de pessoas com 2, 3 mil para que a prefeitura não cobrou. Não cobrou. É um exemplo claro.
Porque isso aí, eu tenho certeza, como o senhor sabe que foi perseguição política. Né? No fim, foram no BRB, foi em tudo quanto é lugar, quando é hoje que eu preciso dar resposta, ninguém tem. Né? A senhora me entende o porquê que eu Entendo. porque lá no jurídico não tem nada. Esse caso, a senhora não está gravando, não? Não. Esse caso, a senhora tem um caso, claro. Mas como assim, doutor Jean? Porque eu acho que, primeiro, não fizeram a cobrança administrativa da senhora. Um processo de execução fiscal, dona Fábio, antes de mandar para o fórum, eu tenho que notificar a senhora. Então, a senhora tem o direito de se defender e dizer não me foi pago. Se ele tivesse feito isso, não estaria dando o processo que deu. Fez a execução de um tipo que tinha sido pago. E no caso, como eu paguei, porque esse IPTU que eles cobraram não era meu. Que isso, quando foi para eu comprar essa casa, eu chamei o Lucas, ele foi lá, mediu tudo direitinho, o menino olhou se tinha dívida, relatou lá os que não tinha dívida nenhuma. Então, com poucos dias que foi passado para o meu nome, que quando eu compro a propriedade, a água, a luz e o IPTU, eu já passo logo para o meu nome, né? E o documento da propriedade. Aí agora apareceu essa dívida. Nessa dívida eu fui e paguei. Eu fui no banco, paguei a dívida, levei até ele, como eu te mostrei, nada consta, né? Apresentei. A partir do momento que foi paga a dívida, eles não tinham que ter dado baixo e ir lá no fórum tirar A execução. Uhum. Ó, a falha começa daí. No momento em que foi feita a transferência, que foi lá e fez a medição da área, o fiscal foi lá para fazer a transferência para o nome da senhora. Para a senhora fazer a transferência, automaticamente os impostos tinham que ser quitados. Nossa. A senhora foi e quitou. Se quitou, o setor técnico, automaticamente teria conhecimento de que aquela dívida, porque ali é um sistema. Aquele sistema, se o Lucas lá joga, como pagou, automaticamente um sistema de Janice e do outro lado está acusando o pagamento, porque é uma rede, não é? Então, foi feita a transferência do imóvel, o fiscal foi lá em loco, fez a medição, fez a averiguação toda para fazer a transferência para a senhora, para comprovar que aquele imóvel existe. Se o município fez a transferência, ela estava dando a chancela de que não havia dívida. Como que foi citado? Se foi feita a transferência, automaticamente já havia a aceitação do município de que aquele imóvel não havia dívida. Uhum. É muito humilhante, né? Porque o que fizeram comigo. Como é que executa uma dívida de R$66? É muito Uma dívida paga, dona Fábio. Né? Porque se cobrou, eu paguei. E ela continuou no fórum, né? E todo ano só me apunhando, até no banco BRB, como eu mostrei o documento para O problema todo disso aí não é nem tanto a cobrança da senhora. O problema disso tudo aí é porque essa execução, ela começa a trazer uma restrição cadastral para a pessoa. Uhum. Então ela vai numa loja, passa o seu CPF, dá problema. Vai no banco, faz um negócio, dá problema. Em todo canto, né? E outra, como no processo está falando até de empenhorar os bens, quase R$66, né? E por leilão a propriedade, que a propriedade nem minha mais porque assim que houve esse problema, doutor Janice, eu vendi ali que fica ao lado daquela quadra, que da vez que meu esposo sofreu derrame. Sei, lá naquela confusão, aquela casa lá naquela... aquela casa lá. E devido que o meu esposo sofreu derrame, tudo, eu desgostei e vendi a propriedade. Ela vendida, ainda continuou, né, na justiça, se sendo que quando fizeram a transferência daquele... Já estava tudo ok. E outra, essa mesma propriedade, que ficou, acho que foi 2 ou 3, não tenho certeza de quanto, que só eu nos documentos, aí transferiram o nome do novo dono e a dívida continuou no meu nome, que eu tenho como provar. Então, foi uma perseguição muito grande ali dentro da prefeitura,
Igual aquela propriedade, a questão do pastor Ednei, quantas vezes eu pedi eles para embargar a obra, para eles não construir, que o senhor lembra que eu vim aqui, era aqui direto, né? Quantas vezes pedia, implorava para a prefeitura, porque se eu vou construir numa propriedade irregular, sem ter o alvará, né, de construção, se está irregular, quem tem que embargar é a prefeitura, né? Por que não embargaram para impedir do pastor, a igreja, construir? Não embargaram. Agora, para colocar eu na justiça de R$66, que eu tenho certeza que o senhor sabe que isso aí foi perseguição política, como o senhor sabe, né? Estou mentindo, doutor? Né? Agora, por que eles não tomaram providência lá da propriedade que está na mão do prefeito, não, do pastor? Se eles construíram, teve toda a autorização da prefeitura, que isso aí também eu vou requerer meus direitos, né? Se a prefeitura tivesse embargado deles construir... Embargou para a senhora porque permitiu que o outro construísse. Você entendeu? Aí, tem como eu deixar para lá? Não, eu vou requerer meus direitos, né? Agora a senhora compreendeu, dona Fátima, que eu não posso dar uma resposta de uma situação que o setor jurídico não tem conhecimento nenhum. Porque no caso aqui, doutor James, como está no fórum, como você está vendo aqui a sentença, né? Não tinha como vocês dar uma resposta baseada na sentença, não? Quer dizer, de toda forma eu vou ficar sem resposta, né? Se o juiz, você é juiz agora, intimar o município, intimar o setor jurídico a se pronunciar sobre qualquer fato, eu vou dizer não, deixa de manifestar, porque no setor não tem informação nenhuma, não tem cópia de processo nenhum, não tem a CND que originou a execução contra a dona Fátima, não tem nada. Não pode originar uma ação de execução só uma CND, não, dona Fátima. Não pode. O que origina uma execução de título judicial é uma nota promissória ou um cheque. De uma execução fiscal que é regulada pela Lei Civil e Serviço, é uma CND, que é a certidão negativa de débito. Uma CDA, uma certidão de desativa. Se promove uma execução sem que tenha um título de embasamento para dar para a senhora, não tem como. Você vê que a casa lá não tem escritura, né? O único documento que tem é aquele que os contadores fazem. Não, mas contra escritura não. Não tem nada a ver, não, né? Não tem, porque pro IPTU, o IPTU, para a prefeitura, ela não quer saber, não. Se a pessoa que está ali na posse daquele imóvel, ele tem a posse, ela é regularizado o domínio dele sobre aquele imóvel. Por exemplo, se a senhora aluga uma casa, quem tem que pagar o IPTU da casa não é quem alugou, não, é quem está lá morando. Porque na cobrança do IPTU, o Código Tributário diz que o sujeito passivo da obrigação tributária, quem deve pagar, quem paga o IPTU pode ter que estar no nome de quem alugou a casa. Ah, sim. Não é no nome de quem? Do proprietário. Não. Porque para fins de cobrança do IPTU, o IPTU não quer saber se aquela casa ela tem escritura, ela quer saber se aquela casa é um documento, não. A lei quer a prefeitura, através do Código Tributário, ela quer saber que o que a prefeitura tem que fazer, tem que dar rua iluminada, rua limpa, esgotamento sanitário, água encanada, e cobrar o IPTU de quem esteja morando lá. Muitas vezes o cara compra aí 200 imóveis e não tem que estar no nome dele, tem que estar no nome de quem está lá na posse. Entendi. É por isso que não tem problema nessa questão da escritura. Agora, o que tem que ter é uma CDA para originar essa execução fiscal como a senhora. CDA. Não sei o que é CDA. A CDA é a certidão de dívida ativa. Mas no caso, como o senhor sabe, que o senhor é advogado, eu não sou advogado, eu simplesmente vivo na terra. Para eles fazerem isso, eles não tinham que me chamar para ver. Feita a cobrança do procedimento administrativo. Para haver uma execução fiscal, tem que criar um processo. Esse processo tem que notificar o inquilino de que o devedor não pagou, para depois promover a execução. Então, no caso aqui, o senhor nem ela lá vai me responder nada. Não sei, agora eu manifesto isso aí, não, porque isso aí é criminalidade política.
E eu não tenho nada a ver com isso. Tinha que ter uma cópia do processo com o nome da senhora lá dentro da prefeitura, para mostrar que a senhora foi intimada e não quis pagar, para mostrar que a senhora foi chamada. Esse documento não tinha que o advogado, como ele saiu e deixou agora, que é o senhor, não tinha que deixar essa cópia lá na prefeitura? Tem que deixar na pastinha lá, uma cópia do processo, uma intimação que intimou a senhora para pagar e a senhora não pagou, uma cópia da CDA, Central Legislativa, e lá não tem nada. Meu Deus. Porque, por exemplo, para eu, advogado com empresa, cobrar, por exemplo, eu sou advogado da loja da CDA. Para eu botar o nome da pessoa no SPC, eu não tenho que primeiro mandar aquela cartinha? Dona Maria, pela presente, comunica a senhora de que encontra-se em nossos arquivos um título emitido pela senhora, datado da data de tal, vencido e não quitado. Fineza compareceu ao nosso departamento de cobrança para regularizar a pendência. Não é? E lá ainda abaixo, ainda coloca assim, caso a senhora esteja, por favor, desconsiderar esse aviso. Tem que ter uma cópia dessa notificação da cobrança. Ele não tem. Que é chamada cobrança administrativa. Tem que ter uma cópia da CDA e não tem nada, lá não tem nada. Coisa. Como é que a prefeita fez essa procuração para eles entrar comigo na justiça depois? Aí não sei, ela faz. Porque eu tenho a procuração que ela cedeu para eles, né? Tem porque lá tem um processo e no processo é só tirar a cópia mais dele. Não. Só que na prefeitura não tem nada. Na prefeitura não tem nada. Mas no caso, eles, por perseguição política, eles podiam fazer isso comigo, doutor James? Ou comigo, qualquer pessoa, né? É humilhante, não é? Você vê, isso me abateu demais. Tem vezes que eu fico sem dormir, só lembrando o que fizeram. E no final abandonou a causa, sem mais sem menos, sem pensar no que fizeram. Porque eu acho que ele tinha que justificar, ou se chegasse para o juiz, citar fizemos injustamente, né? Ou não tinha. Se eu como advogado. Eu acho que se o município tivesse tomado a atitude dessa de executar sem ter o título, executar sem ter o que ele fazia, eu notificava o devedor dizendo que houve um equívoco no processamento de dados, nas informações da prefeitura, e que diante desse equívoco, a prefeitura estaria buscando a forma de evitar o transtorno, algum transtorno porventura causado na vida da pessoa. Que isso me deixou, até dia que dá vontade só de eu gritar, chorar, não durmo, não estou alimentando direito. Ainda mais quando chega, me dá a resposta que não tem, isso ainda deixa mais ainda, né, mais angustiado por não ter a resposta. Agora, como o juiz vai estar aí, é a juíza, né? Agora, tudo que a senhora vai fazer deve ser judicial. O doutor Zé Bonifácio, ele já pediu para me levar as cópias lá para ele, né? E ele vai ver o que é que faz aí. E o que chegar lá, principalmente que eu tiver, que eu for obrigado a fazer uma manifestar, inicialmente explicar que veio lá ter. Caso contrário, eu não posso estar respondendo pelo que o setor. O senhor está sabendo que eu entrei resistir aqui na delegacia, né? De que? Desse coisa do IPTU. Parece que a senhora me mostrou lá na prefeitura. Não. Depois desse tempo, foi agora, tem poucos dias que eu resisti a queixa na delegacia, citando o problema que fizeram comigo. Aí eu resisti a queixa. Porque tudo depende da delegacia agora, né? Porque tem que ter um documento, hoje para a lei vai ter que ter os documentos. Para ter o documento tem que ir. Eu acredito que alguma coisa